Fonte Vida FM. Ok. 87.5 MHz. Tua palavra é luz para o meu caminho. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te Olá, queridos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está entrando no ar neste momento pela rádio Fonte Vida 87,5 FM. O programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E este programa é um oferecimento da ADJL, Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E hoje, para nossa alegria, nós estamos aqui muito bem acompanhados para tratar de um tema muito especial. À minha esquerda aqui está o pastor e psicólogo Josafá Rosendo de Lima. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Davi. Quero aproveitar o ensejo e cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer imenso estar aqui contigo. Glória a Deus, pastor. Obrigado por ter atendido o nosso convite e estar conosco nesta tarde. Aqui à minha direita está o pastor Atevaldo Gonçalves, grande homem de Deus, que nesta tarde também nos dá a alegria de participar desse trabalho. Paz do Senhor, pastor Atevaldo. A paz do Senhor, pastor Davi. Paz do Senhor, pastor Josafá. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês e com todos os amados ouvintes nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Queridos, que felicidade estar com vocês aqui mais uma vez. O nosso programa vai ao ar
todos os sábados a partir das 16 horas e vamos juntinhos até as 16 horas e 55 minutos. E eu quero abrir esse programa aqui mandando um grande beijo e um parabéns muito grande para a mulher da minha vida. Hoje é o aniversário dela, pastora Denise Souza Santos Santana. Um beijo, meu amor, te amo muito, viu? Viver com você esses 21 anos tem sido os melhores da minha vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora soltar as nossas vinhetas e logo após nós vamos voltar já passando para vocês a programação desta tarde, que será uma bênção em nome de Jesus. Fique conosco. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo está no ar. Roda as vinhetas aí, Sara. Deus te abençoe. Roda. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família. E ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesta tarde nós vamos ter uma programação muito abençoada, mas antes de eu anunciá-la, eu gostaria aqui de fazer menção do nosso projeto social. Nós fizemos uma parceria, a DJL fez uma parceria com a EMEP, que é a Escola de Música Estilo Popular, e nós temos ali na nossa igreja um professor abalizado, que é o Leandro Gouveia, dando aulas de bateria, guitarra, violão, contrabaixo e guitarra, a preços muito populares. Entre em contato com o Leandro pelo WhatsApp, o telefone é 98900 4056.
Repetindo, 98900-4056. O Leandro também, ele é especialista em montagem de bandas para a igreja. Se você quer trazer para a sua igreja uma banda, se você quer montar uma banda para você louvar o nome do Senhor, entre em contato com ele pelo WhatsApp ou pelo número do celular que nós acabamos de passar. Leandro também dá aulas a domicílio. Entre em contato e marque a sua aula, ok? Hoje nós vamos ter uma programação muito abençoada. Nós vamos falar sobre um assunto que é de suma importância para a vida das pessoas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós vamos falar do tema a família cristã e a depressão. Como lidar com este gigante? E no final nós vamos orar por vocês para que Deus ajude pessoas que estão passando por esta grande dificuldade. E eu tenho aqui do meu lado duas pessoas que entendem tudo sobre esse assunto. Um que é um pastor e psicólogo, que é o pastor Josafá Rosendo, e o outro que é o pastor Atevaldo. E você já vai entender daqui a pouquinho por que é tão importante nós, como igreja, lidarmos com este tema, ok? Nós vamos aqui ouvir a primeira música, enquanto a gente se prepara para os comentários, para as explicações, para as respostas. Depressão, família. Como nós podemos lidar com este gigante? Nós vamos começar com a música hoje. A primeira música é Eu Te Busco, uma música abençoada para você crescer espiritualmente, para o seu elevo espiritual. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Glória a Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E com esse tema é super atual. A família cristã e a depressão. Como lidar com esse gigante? Eu vou começar lendo um texto bíblico e em cima desse texto nós vamos começar a fazer algumas perguntas para os nossos comentaristas. Vamos lá. O texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Fala de um homem que passou por uma fase terrível na sua vida, que nós podemos dizer que é um quadro de depressão. Vamos lá. Ora, Acabe,
contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu. Aqui nós vemos duas coisas, medo e insegurança. E isso ele fez para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Aqui entra outra característica do deprimido, isolamento. E ele fez isso num caminho de um dia. Chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Aqui nós vemos mais algumas coisas, pensamento suicida e desejo de morte. E ele disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Outras características aqui de um deprimido, né, que é o desespero e a agonia psicológica. Ele está com o psicológico abalado. Ele disse, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. A pessoa geralmente que está com depressão, ela tem um sono desregulado e muito desânimo e angústia, que provavelmente isso havia na vida de Elias. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O que nós vemos aqui? Uma repetição de um quadro de autocomiseração. Mesmo alimentado, fortalecido, ele volta para a sua cama. Ele volta para o seu descanso. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aqui nós vemos três coisas, isolamento, solidão e autoabandono. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Gente, eu quero começar aqui com uma pergunta aqui para o nosso pastor e psicólogo Josafá Rosendo de Lima. Pastor, esmiuça para nós aí, dentro do possível, o que é depressão? Bom, o caso de Elias aí é um caso muito interessante, né? Sim. Eu quero, depois de cumprimentar o Atevaldo, pastor Atevaldo, uma alegria imensa ter o Atevaldo aqui com a gente, dizer que depressão é uma doença, né? A gente tem que frisar muito isso. Certo. Uma doença caracterizada por uma desordem neuroquímica, Certo. né? Uma certa falta de bom funcionamento cerebral. Certo. E ela acaba afetando o indivíduo como um todo. Uma vez que parte de uma desordem neuroquímica, tem a ver com o cérebro, ela acaba afetando o indivíduo como um todo. Altera desde o sono, Certo. nós vimos o caso de Elias, né? Passando pelo apetite, pela disposição física e terminando nas alterações psicológicas, como diminuição da autoestima, da autoconfiança. E ela confere um tom cinzento e pessimista a tudo. Certo. O deprimido não tem esperança. O deprimido não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. O deprimido não sonha, não fantasia. E é por isso que a vida trava. Entendi. Então seria muito interessante e rico a gente frisar bem que se trata de uma doença, né, que numa perspectiva fisiológica aponta no sentido de uma desordem neuroquímica. O senhor falou sobre essa expressão já 3 vezes. Neuroquímica, o que seria isso? Pra Então, gente que é leigo, pra gente neuroquímica tem a ver com substâncias chamadas neurotransmissores, Certo. que são responsáveis pelo humor Certo. e atuam em alguma região do cérebro. Certo.
sabe, o déficit de algumas substâncias como serotonina, é um neurotransmissor diretamente responsável pelo humor de uma pessoa. Certo. Se essa substância não estiver funcionando a contento no cérebro, falando aqui de forma bem prática para que o nosso ouvinte possa entender, se houver uma diminuição ou um déficit por alguma razão dessa substância no cérebro, a vida trava. Por quê? Porque ela é diretamente responsável pelo humor. Entendi. Então, os sintomas resultantes são tristeza, de repente, vontade de morrer, como Elias, entendeu? E esses sintomas psicológicos, afetivos, acabam, sabe, afetando também o funcionamento fisiológico. O senhor usou uma expressão aí sobre Elias. O senhor falou que, fora do ar, que ele teve uma depressão exógena. Exógena. Explica para os ouvintes aí, para os telespectadores, o que é isso. Porque quando a gente está falando de depressão, a gente tem dois tipos, né? É a depressão endógena, Certo. que tem a ver com um funcionamento, sabe, assim, um mau funcionamento cerebral. Certo. Isso que eu acabei de dizer, uma desordem neuroquímica. Isso tem muito a ver com predisposição do indivíduo. Isso é algo interno. Isso. Do jeito que o senhor está falando. Quando a gente algo vai... que vem de dentro. De dentro. O organismo do indivíduo tem uma predisposição para Certo. isso. Para um funcionamento, assim, meio que ruim, prejudicado do cérebro. Certo. Quando você vai atender uma pessoa deprimida, é muito importante que você dê uma olhada sobre a família. Certo. Porque tem um componente genético muito forte. Entendi. É bem possível que filhos de pais deprimidos tenha uma propensão maior à depressão. Certo. Entendeu? Então, assim, é uma depressão endógena, porque tem a ver com o funcionamento do organismo de um indivíduo que passa por uma predisposição genética. Então, por que a de Elias é exógena? De pressão de fora. Entendi. Pressão de fora. O nosso organismo hoje está muito exposto a agentes que são, assim, muito estressores. Tipo, uma sobrecarga de trabalho, pessoas que dormem muito pouco, né? Pessoas que estão num movimento social que cobra muito dela o sucesso a qualquer preço. Dentro do quadro de Elias é mais ou menos isso, né? Porque, só pra gente contextualizar aqui com a palavra, para os irmãos que conhecem a Bíblia, para quem não conhece, deixa a gente explicar. Elias era um profeta de Israel, um representante de Deus. Israel vivia um período de grande idolatria e Deus levanta Elias para se pôr contra tudo isso. Exatamente. Quando ele vai para o Carmelo, que ele oferece sacrifício, Deus aceita o sacrifício dele e rejeita os dos seguidores de Baal e de Azera, ele imaginava, penso eu, que todo Israel se converteria. Isso não acontece. Não acontece. E pelo contrário, alguém promete ele de morte, que era a rainha, esposa do Acabe, que era um rei caído da graça, que não tinha comunhão com Deus, e promete a morte dele. Então, deixa eu entender. Então, essa pressão que veio da parte dela, junto com a pressão do povo que não se converte, junto com a pressão dele e responsabilidade como profeta, joga ele na depressão. Exatamente. E é algo que vem se acumulando, pastor, no decorrer do tempo. Correto. Né? Primeiro não é algo que aparece do nada. Não. É uma pressão que vem se acumulando. Você pode ver que ele foge para se salvar de uma seca, Sim. né? E Deus o proveu o necessário para ele, Sim. né? Quando ele volta, como você bem disse, ele volta com expectativa muito grande. Verdade. Com a expectativa de que, a partir de uma ação de Deus, todo Israel vai se converter. E não é o que acontece. E não é o que acontece. A gente chama de expectativa frustrada. Sim. Que pode jogar o indivíduo assim num mar de angústia e depressão horrível. Então é comum você receber no seu consultório pessoas que estão como estão por causa de grandes frustrações na vida. Exatamente. Então, Exatamente. só pra gente começar a entender, então, a depressão é um desarranjo que tem nos neurotransmissores, né, dentro do nosso cérebro. A química do cérebro bagunça, isso gera um componente, né, externo, mas que muitas das vezes é causado por uma razão externa. Exato, pode acontecer. Agora, deixa eu dirigir a segunda pergunta aqui pro pastor Atevaldo. Queridos, o pastor Atevaldo, ele mesmo vai falar, mas por que eu chamei o pastor Atevaldo? O pastor Atevaldo é meu amigo. Conheço o pastor Atevaldo há pelo menos uns 20 e poucos anos, né, pastor? E os dois são amigos nossos. Agora, o que acontece? O pastor Atevaldo passou por um quadro semelhante a esse de Elias. E ele rapidamente, como o nosso horário é curto, ele vai falar um pouquinho do que aconteceu e quais os sintomas da depressão. Ele vai falar como alguém que passou por isso. Pastor, a palavra é sua. Como disse o pastor Josafá, né? A questão da depressão, ela é um abatimento. Sim. Né? Num certo sentido, é uma falta de esperança. Certo. Né? Isso num aspecto
soteriológico. Sim. Conforme 1 Pedro 3:15, a palavra esperança ali, né, que é a palavra elpis, quer dizer esperança. Correto. Então, alguém cunhou essa questão da depressão, né, como uma palavra grega que quer dizer sem saída, sem esperança, né, ou então pressionar para baixo. É o jeito que a pessoa se sente. Então, quando nós analisamos essa questão, nós temos que entender o seguinte, que o ser humano, ele possui uma tendência frágil de se fixar no eixo correto, né? Um certo autor ele disse isso, né? Ou seja, uma tendência forte para escorregar do eixo certo. Certo. O eixo certo é em cima, Sim. é Deus, é uma perspectiva de esperança. Pra gente sair desse foco é muito quando fácil. você sai dessa esperança que é Deus, então você começa a descer. Ilustra isso com a sua experiência de vida. O que aconteceu? O que nós temos que entender? No meu caso, eu não vou dizer assim, foi somatório. Sim. Né? Um dia eu estava bem e de repente as coisas começaram a piorar e foi indo e nem eu mesmo sabia o que realmente estava Houve alguma coisa acontecendo. que o senhor pode dizer assim, isso foi o estupim ou isso foi a gota d'água? Porque geralmente quando você conversa com uma pessoa que passa por um quadro como esse, geralmente ele cita alguma coisa, algum fator. Aconteceu alguma coisa que você fala, isso São aqui... pressões, né? Como como já que foi tipo de dito, pressão, né? no seu caso? Quando você passa por estresse, um exemplo mesmo hoje já é constatado, Certo. né? Cientificamente, que o estresse também é um dos fatores que ocasiona a depressão, dado a produção do cortisol. Certo. Né? E essa pressão do cortisol vai te produzir vários problemas de saúde. E um deles é a questão da depressão. Sim. Então, quando a pressão ela é externa, ela vem sobre você e você não sabe lidar com ela, então isso acaba desencadeando sim o processo depressivo. No seu caso, que tipo de pressão você sofria naquele momento que você acha que mexeu muito com você? Porque aí você tem, como assim... Pra gente, pra gente linkar isso com a sim, vida das pessoas que estão ouvindo. A questão da depressão não tem como você dizer assim, esse fato desencadeou a depressão. Entendi. De repente, um fato foi o estopim. Certo. Mas são vários fatores Que contribui para esse quadro. Mas um fato é o que precisava para desencadear. No todo caso o de processo Elias, foi a depressivo. ameaça de Jezabel, né? O Foi a gatilho. pressão, né? Foi, ele exato. tava, Tem um sob gatilho. forte Tem um estresse, que é o gatilho. gatilho. Entendi. Né? Então aí você tem lá, na época estava desempregado, na época estava com problemas pessoais. O senhor estava pastoreando né? na época? Na época estava pastoreando também, estava lidando também com muitas pessoas com Sim. quadro depressivo, né? Com um quadro também de pessoas na época que estava querendo tentar o suicídio. Entendi. Então, assim, foi uma época difícil. Turbulenta, né? Turbulenta, né? Estressante. Só que eu cheguei a uma conclusão, né? E aí entra no que disse o pastor Josafá, que existe aquela questão... Porque depois eu fui fazer análise. Eu Sim. falei assim, peraí, mas o que me levou a eu isso. chegar a essa situação? Perder o prazer pela vida, perder o prazer pelas coisas, ver tudo nublado, não ter perspectiva para nada. Aí eu fiz uma autoanálise e falei, puxa vida, tem alguma coisa errada. E aí foi quando então eu passei a buscar, estudar, pesquisar sobre o assunto e descobri que tem um dos fatores também que é os fatores endógenos, né? Sim. Que é o fator de um desregulamento dos neurotransmissores lá na sinapse. Eu falei, então peraí, mas se esse é um desregulamento, o que eu posso fazer para mudar essa... Muito bom. Bom esse questionamento, né? O que eu posso fazer para mudar? Porque às vezes a gente está aqui, a gente tem até aqui algumas características, né? Que a pessoa quando está deprimida, ela tem tristeza profunda, ela perde o interesse generalizado, falta o ânimo, falta o apetite, ausência de prazer, né? Oscilação de humor, pensamento muito negativo. Agora, no meio de tudo isso, o que a pessoa pode fazer, né? Da sua experiência. Eu até... Na época até conversei com o pastor Josafá também. Né? Se você me permitir, são 3 perguntas fundamentais para enfrentar uma crise, somente de saúde. A primeira é o que fazer. O que fazer? A segunda, quais recursos usar. E a terceira, alguém já conseguiu
é quando você pega a experiência de alguém que já passou, né? E ela diz para você assim, ó, é possível. Você mostra para uma pessoa que está sem esperança que outras pessoas passaram por aquela situação e superaram. Exatamente. Aí entra a importância do exemplo de alguém, né? Bom, Inspiração, quando eu falei né? dos fatores pessoais, né? Na época, fiquei bastante doente, né? Não sabia o que tinha realmente. Fui ao hospital. Fui ao hospital, cheguei lá, deu muito trabalho para poder passar na consulta clínica. Eu expliquei toda a minha situação. Os médicos, na verdade, quase não entendia, aí encaminhou-se, porque o problema de tudo hoje é a demora de se constatar que realmente você está depressivo, porque se você vai passar pelo SUS, você tem que passar por toda uma bateria de exames e isso às vezes leva 2 anos. Né? Se você Então, me permitir só um instante, pastor Atevaldo, você falou uma coisa muito importante. Inicialmente, nem sempre os médicos compreendem o que está acontecendo. Sim. Porque exige-se um especialista para diagnosticar um quadro depressivo. Correto. Nem todo profissional, nem todo médico que é generalista, que a gente chama, Consegue tem condição perceber. de perceber de imediato. Baseado nisso, porque o nosso horário aí também ele corre. Vamos para a terceira pergunta. A gente falou que é depressão, falamos de sintomas, agora terceiro. Pastor, o senhor como uma pessoa que vem... Quantos anos o senhor já está na área da psicologia, trabalhando? Olha. Porque eu digo assim, que a área começa quando você começa a estudar. Foram 5 anos de faculdade. 5 anos certo? de faculdade. Ali o senhor faz estágio, você começa a tratar de pessoas. Sim. E depois já de profissão. Eu estou há 7 anos. Então são 12 anos. 12 anos. Pergunta que o ouvinte lá, o telespectador quer saber. Sim. Como ajudar uma pessoa com depressão na família? Olha só. Minha família, tem alguém deprimido, como é que eu faço para ajudar? Primeira coisa é compreender o que está acontecendo. Lembrando sempre, queridos, que nós estamos falando não como ateus e não como pessoas de outras religiões, nós estamos falando como cristãos. Exatamente. Com nenhum Perspectiva desprezo cristã. pelos outros, mas na perspectiva cristã. Perspectiva cristã. Primeira coisa é compreender o que está acontecendo para que você não caia no preconceito. Guarda aí, ouvinte, compreensão. Compreensão do quadro. Bom, você pode imaginar que alguém que está sofrendo com depressão pode ser falta de fé, pode ser moleza, pode ser frescura. E muita gente fala isso, né? Ou então você quer animar a pessoa que está deprimida, um dos sintomas da depressão é isolamento. Quer ficar no quarto até mais tarde. Sim. Aí você vai lá todo otimista, alegre e começa a querer incentivar essa pessoa a sair do quarto. E você fala, vem ver como a vida cá fora está bela. Sim. Deus te ama. E lê o Salmo 23. Não funciona, não tem nada pastor? mais irritante para uma pessoa deprimida do que isso, porque ela forma um contraste. Meu Deus. Então, assim, compreender o que está acontecendo. E hoje, pessoal, é muito assim fácil compreender o que está acontecendo a partir de programas como este. Sim. A partir de profissionais que estão espalhados aí em qualquer lugar. Você encontra um psicólogo facilmente na igreja, no trabalho, entendeu? Você pode conversar, olha, o meu parente está desse jeito, assim, um comportamento diferente. Na sua opinião, o que é que está acontecendo com ele? Compreendeu? Eu sempre digo àquela pessoa cujo vínculo é mais forte com o doente. Essa pessoa, ela tem uma facilidade maior para se aproximar. E aí, ouvir. Não seja apressado em oferecer receita. Entendi. Ouça, né? Ouça sem preconceito, ouça sem receita pronta, né? Deixa o deprimido falar. E a partir desse vínculo que ele tem com você, você pode conduzir esta pessoa a um profissional de saúde. Muito bom. Pastor Josafá, porque hoje ainda há muito preconceito sobre isso, né? E quando passei por essa situação, eu acho que a primeira coisa que eu coloquei na minha mente é que eu tinha que falar. Né? Eu tinha que colocar para fora o que estava sentindo, o que estava passando na vida. E encontrei pessoas que realmente parou para ouvir, sem dar a receita pronta, que realmente... Então ajuda mesmo você ouvir uma pessoa que sabe. Ouvir ajuda, sem você dar aquela receita, ou falar que é frescura, falar que está fazendo corpo mole, que isso é falta de fé. Dentro da tua fala, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Depressão, tratamento e fé. Como é que a gente trabalha isso? Olha, como eu estava dizendo, então quando eu descobri essa situação, eu falei assim, peraí, primeira coisa, se o problema ele é neurotransmissores, então eu preciso procurar ajuda. Procurei ajuda, né? E quando cheguei lá, a primeira coisa que o especialista, né, ele disse, olha, você precisa fazer o tratamento, começa com 2 meses, 6 meses, 2 anos, né? Foram uns 2 anos aí de tratamento, de batalha. Então a primeira coisa, não que as pílulas, elas são mágicas, né? Os remédios são mágicos, mas eles ajudam a amenizar
os sintomas, para que a pessoa, então, ela possa ter ânimo para combater, para vencer realmente a Tá, mas aí depressão. tem muito ouvinte lá que é crente, que tem fé e tá dizendo, não, mas eu não preciso tomar remédio, eu tenho fé, o meu pastor disse que com fé tudo é possível que crê. Como é que a gente associa isso? Veja só, Será eu que como quando eu tô pastor- usando remédio, Hoje, quando eu uso como remédio, eu passei- tô abrindo mão da fé? Eu como pastor e como uma pessoa que passou por essa situação, jamais, num gabinete pastoral, eu vou aconselhar uma pessoa que está passando por um episódio depressivo a largar os remédios. Sim. Pelo contrário, eu vou aconselhá-lo a seguir toda a prescrição que as disciplinas multidisciplinar está orientando ele a fazer e também informá-lo que os remédios vai amenizar, vai paliar os sintomas da depressão. Porque a depressão, na verdade, ninguém sabe realmente o que ela é realmente, como ela A gente desencadeia. sabe que ela é uma doença. Que é uma Sim. doença, né? mas... Que tem uma base neuroquímica. Sim, E se é uma doença que tem uma base neuroquímica, é preciso tratar com medicação. sim. Mas e a fé, pastor? Então, Você a é pastor, eu sou pastor. Não, eu Sabe por que eu acho- tô falando isso? é. Porque eu tenho especialização em psicologia. Hum. E me falaram muito sobre essas questões, mas onde é que fica a minha fé? Vamos onde é lá. que fica o teólogo nisso tudo? Vamos lá, O então. homem da Pastor, Bíblia. posso falar? Pode, fica à Ó, vontade. Nessa questão, aí você faz o quê? Né? Você vai... os médicos, Deus deixou os médicos. Sim. Inclusive, um dos evangelhos foi escrito por um médico, o Dr. Lucas. Verdade. Né? Perito. Então, assim, a medicina está aí, deu um grande avanço para amenizar a situação do ser humano, correto? Então, a gente temos que olhar sim para a medicina. O segundo ponto aí é a questão da fé. Então, você faz o que a medicina lhe pede, né, que é a parte química do seu corpo, do seu cérebro, etc. Agora, a fé também ela é fundamental, porque, ou seja, não é só o seu corpo que está sendo afetado. A sua alma também está sendo afetada. sendo abalada, né? O seu espírito, no certo sentido, está sendo afetado pelo abatimento do seu corpo. Então, à medida que você está buscando a reabilitação do seu cérebro, do seu corpo, você também precisa estar bem espiritualmente. Então aí é onde você vai se apegar a Deus. Agora, é o que muitos especialistas dizem, né? Eu conheço, além de Josafá, conheço vários outros especialistas, o que eles dizem? A solução, uma pessoa que está no quadro depressivo, se essa pessoa ela estar ligada a uma religião, nesse caso nós estamos falando aqui num aspecto evangélico, Cristianismo. né, cristianismo, essa pessoa ela vai ter uma recuperação praticamente quase que A probabilidade é muito maior dela. maior do que uma pessoa Vamos que fazer não um tem break para nada. nós ouvir uma música e tomar uma água? Nós vamos ouvir uma música bonita aí com a Isadora Pompeu, Eu Sei Que Ele Vem. Porque a gente precisa que ele venha também para nos ajudar, porque nós como os pastores, nós estamos falando da parte física, da parte emocional, mas nós também lidamos com a questão espiritual. Então, que fique claro para você, querido, que está nos ouvindo, não é que a gente está abrindo mão dos recursos espirituais, nós entendemos que eles são importantes. A fé, ela é importante, mas é importante também a gente fazer uso de tudo aquilo que Deus disponibilizou para a Se você me gente. permitir uma parte muito Pois não, pastor. rapidamente, chega um momento em que o quadro depressivo é tão profundo, a gente chama de depressão maior, que nem fé é possível encontrar ali. Você tem que trazer de volta a partir de medicamento. Correto. Trazer o senso de A volta. cabeça está tão desorganizada Exatamente. que a pessoa não consegue nem Exatamente. pensar a fé, né? Exatamente, não consegue nem pensar Perfeito. a fé de esperança. Vamos de música, Sara. Logo em seguida a gente continua. Vamos fazer o nosso break aqui com a música, tomar uma água. Em seguida a gente fecha esse comentário tão importante Tá que é forte. família cristã e depressão. Chama os seus amigos aí. Tá bom essa parte da fé que você falou. Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender. E no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você.
eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar. Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. Glória a Deus, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Que linda música da Isadora Pompeu. É isso aí, quando você estiver triste, deprimido, creia, Ele vem. Estamos aqui com um tema muito interessante, que é a família cristã, a fé e como lidar com a depressão. Quando nós falamos sobre esse assunto, irmãos, muitas coisas nos vêm à mente. E eu fiz algumas perguntas aqui para os nossos debatedores, para os nossos comentaristas. Mais uma pergunta, queridos. Depressão, doença crônica ou tem cura? Só para que você que está do outro lado entender. A diabetes é uma doença crônica. Você tem que tratar dela a vida inteira. Se você não tratar, você vai voltar a desenvolver um quadro. Mas tem doença que tem cura. E a depressão, tem cura? O pastor Josafá já vai nos responder aqui. Está na nossa audiência aqui o André e a Adriana, o pastor Carlos Eduardo, o Juninho, e todos mandam um abraço para você que está do outro lado aí nos ouvindo. Está conosco também a pastora Denise, o pastor Gilberto, a diaconisa Cileide, a diaconisa Leia, nossa irmã Antônia, minha ex-aluna, que Deus abençoe sua vida, a irmã Maria, o Marcinho, o presbítero Márcio, os pastores do Café de Pastor. Queridos, dia 2 de novembro, Café de Pastores, lá na sede da Assembleia de Deus, Ministério Parque Santo Antônio. Estaremos reunidos ali a convite do pastor Santana, e para nós será uma grande alegria ter você conosco. 9 horas da manhã, dia 2 de novembro, é feriado nacional e nós queremos contar com a sua presença. Pastor Josafá, diga para nós aí, estamos caminhando aí para os últimos 10 minutos do nosso programa. Depressão, doença crônica ou tem cura? Boa pergunta. Eu tenho muita dificuldade de responder uma pergunta como esta, assim, de forma bem básica e simplista. Eu acredito... Mas resume para nós aí. Eu vou resumir agora. Você é um homem inteligente. Eu vou resumir. Eu acredito que o organismo adoece, a gente tem que tratar. Sim. E ele pode se curar, mas a gente tem que fazer a manutenção, né, e começar a se cuidar. É aquele negócio de obedecer os limites do corpo. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que se trataram de depressão e se curaram, mas mudaram radicalmente seu estilo de vida. Mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida. Então, essa coisa assim, muito tem cura, não tem, preto no branco, é muito difícil responder. Eu acredito que qualquer pessoa que está enfrentando um quadro de depressão ou que virá enfrentar,
tem que passar por um acompanhamento, um tratamento que envolve uma equipe com psiquiatra, com psicólogo, com outros profissionais, e começar a efetuar uma mudança no seu estilo de vida, começar a respeitar o próprio corpo, sabe? E aí, a partir de uma mudança, pode manter uma vida saudável. Eu poderia falar muito mais sobre isso. Muito bom. Já vou passar a palavra para você. Deixa eu só fazer. A Sara me lembrou aqui. Uma pessoa ligou e ela perguntou o número do telefone do professor Leandro Gouveia. Eu vou repetir. É 98900-4056. 98900-4056. O telefone e o WhatsApp do nosso professor de música Leandro Gouveia. Já vou emendar com a pergunta para você. Tem alguém na sua família que está sinalizando que está entrando em depressão? Como é que eu posso perceber isso na minha família? Eu acredito que alguém percebeu isso dentro do seu relacionamento. Como é que a pessoa percebe que o outro está entrando em depressão? Dentro da família? São sintomas, né? Pelos sintomas? Aqui pelos sintomas que já foi deixado claro, quando a pessoa perde interesse, o abatimento, né? Um dos fatores, a perda do sono, né? O sono desregulado também, né? A perda da vontade por aquilo que gostava de fazer. Certo. Então, tudo isso vai sinalizando. Certo. Né? Agora, como a pergunta e o que o pastor Josafá lhe disse nessa questão da recuperação, ela tem que ser multidisciplinar mesmo, né? Então, assim... Você efetua essas mudanças na sua vida? Mudei muita coisa. Então, aí você tem um psicólogo, né? Você tem lá o psiquiatra, você tem lá o nutricionista, pode ter lá o professor de educação física. O pastor que te acompanha. O pastor, o conselheiro. Sim. Né? Então, ou seja, a família. Então, todos esses triângulos de pessoas vai ajudar a pessoa amigos, a se o recuperar. Especialista e quem é outro? A família. E a família. Sim, amigo, especialista e a família. Então, ou seja, esse tripé ajuda muito. Porque um exemplo, né? A gente sabe, estava conversando até com o Josafá, o remédio vai trabalhar na regulação lá dos neurotransmissores. Né? O psicólogo vai te ajudar você a se reencontrar. Se reinventar. Né? Se reinventar. Esses três, então esses três grupos de pessoas, eles vão te dar um sustentáculo para essa mudança de estilo de vida. Sim. Aí você pega lá, vamos pegar um exemplo, você pega lá o pastor, a igreja, vai lhe ajudar você com a questão da fé, que é tão fundamental. Né? Você vai pegar a família é aquele núcleo mais próximo ali, que vai, nos piores momentos da sua crise, vai estar ali para te acolher, estar ali do seu lado, dizendo que você vai conseguir. Né? Querido, então, aí você tem Aí você, além disso, como o Josafá disse, você tem que mudar algumas coisas. Certo. Né? Devagar, mas você tem. Hoje eu corro 20 quilômetros. Olha só. Né? Hoje eu corro 20 quilômetros. Amigo. Mas quer dizer que a atividade física ajuda? Ajuda muito. Mas por que você, como especialista da área? Então, o que o exercício físico faz na cabeça de um deprimido? Então, aí é que tá. Agora, eu não sou especialista nessa área de atividade física, né? Certo. Eu sei que eu corro e me sinto muito bem. Eu tô correndo também 1 hora por dia. Rapaz, então, eu preciso caminhar mais com vocês, viu? Então, assim... Gente, nós temos 5 minutos para fechar o nosso programa. Considerações finais. Depressão. Por que não devo ignorar esse problema no seio da minha família? Meu Deus, que pergunta interessante, né? 2 minutos pro senhor. Olha, a gente nunca deve desconsiderar sinais de alerta que um ente querido nosso começa a emitir. Se há sofrimento, deve ter uma atenção voltada para aquele sofrimento. Certo. E aí, a gente deve... É aquela pessoa que está brincando de se afogar. Nunca acredite em alguém que está brincando de se afogar. Se aquela pessoa começar a dizer, estou me afogando, pule no rio. Ainda que você depois passe por bobo. Então, assim, nunca deve se considerar... Pode ser que ele esteja se afogando de verdade. Então, a ideia de que, é frescura, é tristeza, é preguiça... Tem uma preguiça que é preguiça mesmo, mas tem preguiça que é sintoma de depressão. Sim. Então, assim, é frescura, preguiça, falta de fé, demônio. Nunca, pense dessa forma acerca de alguém que está sofrendo, um quadro de depressão. Leve a sério, procure se informar acerca da doença e oriente essa pessoa ao lugar certo. E tem uma coisa, pastor, é a última fala minha. Deus é um terapeuta fantástico. Verdade.
principalmente com a pergunta que ele faz ao deprimido Elias: o que fazes aqui, Elias? Ele abre a porta para que o profeta desague tudo. Sim. Ele confronta. Exatamente. É fantástico. E engraçado não, é verdade pura, nua e crua, né? Logo depois que ele trata de Elias, ele lhe dá uma missão. Então Deus não quer que você viva nesse quadro, porque Deus tem missões para sua Muito vida. bom, perfeito. Pastor, além de pastor, além de psicólogo, ele é filósofo, ele é palestrante. Deixa o seu número de contato aí para o pessoal que quiser falar contigo, por favor. Cara, você sabia que eu esqueci o meu número? Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Vai aqui. achando aí. Atevaldo, suas considerações finais. Depressão, por que não devo ignorar esse problema no seio da minha família? 2 minutos. Eu não devo ignorar e nem fazer vista grossa. Porque Certo. Deus não fez na questão de Elias. Né? Certo. Deus poderia ter dito que Elias estava fazendo corpo mole. Se o próprio Deus não fez vista grossa, quem somos nós para fazer? Correto. Primeiro, Deus tratou a depressão de Elias. Elias precisou dormir. Deus deixou ele dormir. Muito bom. Elias precisou fazer exercício. Deus falou para ele: anda 40 dias, exercício. Tava com fome. A serotonina no cérebro. Eu acho que estava, aquela comida tinha medicação. A comida. Tava com ou sede, seja, né? A alimentação. Deus tratou da alimentação de Elias. Ou Tudo seja, que Deus supriu as tudo que o necessidades depressivo dele, né? precisa, né? Verdade. Tudo. Ele precisa ser confrontado, ele precisa dormir, ele precisa do exercício físico e, além do mais, Deus levou Elias para um patamar mais elevado. Sobe no monte, né? Que eu falarei contigo. Essa é a questão da fé. Então, ou seja, Deus tem como tratar de forma multidisciplinar o seu servo que se encontra nessa situação. Muito bom. É? Queridos, Não é? pastor Atevaldo, ele passou por esse vale, rompeu em vitória e está aí dando seu testemunho, pregando a palavra de Deus. Então, você que está aí do outro lado, creia, depressão tem cura. Deus pode mudar essa tua realidade. Procure a ajuda dos especialistas, procure a ajuda dos amigos, procure a ajuda da família, mas principalmente procure a ajuda de Deus. Pastor, deixa seu telefone para contato para quem quiser levar o senhor lá para pregar uma palavra, dar o seu testemunho, falar do amor de Deus, por favor. Tá na itinerância ultimamente, né? Não tá pastoreando a igreja não, Não, né? esse ano eu tirei para cuidar da saúde. Muito bom. Dê o número do telefone, por favor. Telefone e WhatsApp. 9-690-668-61. 9-690-668-61. Nome completo aí pra pessoa te achar no perfil lá do Facebook. Como é que tá lá? Atevaldo Evangelista Atevaldo. Gonçalves? Isso, só Evangelista Atevaldo. Maravilha. E o senhor, como é que o camarada te acha lá no Facebook lá pra te mandar Olha, no Facebook é só digitar Josafá Rosendo. Muito bom. O meu telefone é 946190400. Pra consulta é esse também? Na verdade, é esse também. Entrou em contato comigo, a gente agenda alguma coisa Maravilha. aí. Então, assim, há esperança para você, né? Se a gente juntar o bom psiquiatra com o bom psicólogo, com a ajuda de Deus, a gente vence essa batalha aí. Muito bom. Queridos, nós vamos orar neste momento por aqueles que estão do outro lado. Na verdade, esse é um assunto inesgotável. Se a gente fizesse 10 programas para tratar desse assunto, ainda teria assunto para a gente tratar. Mas já deu para você ter uma ideia do que é a depressão, quais os seus sintomas, como você, como familiar, pode ajudar e como você que está inserido no problema, você que está com a depressão presente, deu para você entender pelo testemunho do nosso amigo e pastor Atevaldo que existe cura. E outra coisa, guarde no seu coração, não existe intocável. Qualquer um de nós pode passar por isso. Agora, o diferencial é como nós iremos lidar com isso. Nesse momento, nós vamos orar por você e pela sua família. E nós queremos aqui, desde já, fazer um convite para você. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia está com as portas abertas todo domingo às 18 horas para o culto da família. Às quartas-feiras para a nossa escola bíblica é culto e escola bíblica. E na sexta-feira, a sexta-feira profética, quarta e sexta às 19h30. E toda primeira e terceira e segunda-feira, aula de teologia. Vá lá participar de uma aula gratuita e conhecer mais da palavra de Deus. Vamos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Deus tem vitória para você. Vamos orar, pastores? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade
oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esta tarde na tua presença, tratando desse assunto tão relevante que é a depressão. Mas sabemos, ó Deus querido, que existem homens, mulheres engajados em trabalhar, em ajudar, estender a mão e de proporcionar a possibilidade de cura, Senhor, e de mudança. Nós cremos, ó Pai, que acima dos amigos, acima da família, acima dos especialistas, ó Pai, que são muito importantes para a cura deste quadro, existe o Senhor. E nós unimos a nossa fé agora, Pai, para interceder por aqueles que estão do outro lado. Essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está isolada dentro da sua casa, essa pessoa que não quer mais falar com ninguém, Pai. Nós clamamos pela vida dela e pedimos agora, entra com cura, entra com libertação, entra com salvação. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Se você ainda não conhece a Cristo, entregue a sua vida para Ele, porque Ele é poderoso para mudar a sua história e o seu viver. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Boa tarde, a paz de Cristo para São Paulo, a paz de Cristo para o Brasil. Paz, pastores, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus.